O amor, ele pode ser destruído. Não existe essa história de amor eterno. O amor pode ser eterno, se ele for cultivado. O que nós vemos nas relações? Você acredita em amor? Quando eu falo amor, o que te vem? Sabe o que eu percebo? Que muitas pessoas buscam um amor, buscam um relacionamento amoroso para suprir as carências infantis, para suprir alguns buracos emocionais de quando eram crianças, infantis. Sabe? O que destrói o amor? Eu vou começar falando sobre o equilíbrio. O amor é destruído quando eu olho para o meu parceiro como ele sendo menor ou maior que eu. A lei do equilíbrio, ela diz: eu olho para o parceiro do mesmo tamanho e assim eu posso dar a ele algo que ele possa receber e retribuir. Se não houver essa troca do equilíbrio, se não houver essa percepção de tamanho, são dois pontos importantes aqui. O que acontece? A relação ela é fragilizada, ela vai adoecendo, ela vai apodrecendo. Uma outra questão muito importante que nós precisamos perceber, nós aprendemos, talvez pela religiosidade, talvez pelas crenças das nossas próprias famílias, que é isso, que nós vamos encontrar a metade da laranja. Encontrei meu par perfeito. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você encontrar o seu par perfeito, você vai estragar, porque você não é perfeito, você não é perfeita. Então, a idealização e a crença de que eu vou encontrar um par perfeito, perfeito para quem? Para mim? Para que ele supra, para que ele caiba dentro dos buracos que eu tenho dentro de mim? Nesse caso, esse par perfeito, ele vai ser alguém que precisa se encaixar nas minhas necessidades. Confere? Você percebe? Essa linha de pensamento do par perfeito é aquilo onde um homem e a mulher se encontram como nos contos de fadas e aí eles vão ser felizes para sempre. E eles foram felizes para sempre, só que não. E eles foram felizes para sempre até eles acordarem num dia onde tinha um monte de problema para resolver e eles não sabem o que fazer com isso. Entramos num relacionamento achando que vamos ser felizes para sempre e quando vem os problemas a gente não sabe o que fazer. A gente vai fazer o quê com esses problemas? É o outro que tem que resolver, mas é o outro que está errado, mas é o outro que está me atingindo, mas é o outro que não me supre. Caraca! Uma outra questão bastante importante é o amor, ele é destruído quando eu tento moldar o outro à minha imagem e semelhança ou ao meu bel prazer. As mulheres, elas são muito encrenqueiras. E às vezes muito chatas. Porque às vezes, eu vou dizer às vezes, mas são muitas vezes. Nós mulheres queremos que os nossos parceiros sejam os parceiros românticos, cavalheiros, protetores, que nos supram financeiramente, que nos levam para lugares maravilhosos e paguem a conta, que sejam ótimos pais, que tenham um ouvido atento, mas que seja másculo na hora da cama, que saiba pegar, que saiba fazer o que nós gostamos, mas ele também tem que ser sensível o suficiente para perceber quando nós estamos tristes, que nós não precisemos dizer aquilo que nós estamos sentindo, mas que eles possam adivinhar, ou seja, eles têm que ser mágicos e adivinhadores também. Eles têm que ser cuidadores, eles têm que ser mágicos, adivinhadores, eles têm que ser protetores, eles têm que trocar as lâmpadas e consertar as torneiras rapidamente, até mesmo antes de que nós percebamos. Eles têm que ser bons pais. Então a gente quer o quê? O que nós queremos? Então essas idealizações e essas imagens que nós formamos ao longo da nossa vida destroem o amor. Algo que é muito importante, que destrói o amor, presta atenção. Quando na relação um está maior que o outro e um está na posição de pai ou de mãe do parceiro. Mas isso não acontece. Mas só que eu tenho uma patroa dentro de casa. Essa patroa está no lugar de quê? A sua mamãe. Que ela diz o que é que você tem que comer, o que é que você tem que vestir, o que é que tá certo, o que é que tá errado, que hora que você tem que voltar, que hora que você tem que ir, o que você pode pensar.
quanto trabalho você pode fazer, quantas vezes você pode pegar no celular. Isso é uma mamãe que diz, faça o que eu digo. Mas você não faz o que eu digo. Eu já vi algumas mulheres falando isso no site terapêutico. Faça o que eu estou dizendo. Ele não faz o que eu estou dizendo e isso dá mal. Quem que fala assim? Uma mãe. Ou um pai que se posiciona dentro do relacionamento como aquele que supre, aquele que diz o que a mulher tem que fazer, aquele que tem o tempo dele separado, mas a mulher não pode ter, aquele que não valoriza esse olhar feminino, aquele que não senta nem uma vez por mês para ouvir essa mulher. Isso faz com que o amor morra. Porque um pai, a primeira coisa que vai acontecer com esse pai é ele não ter tesão nessa mulher. Ou essa mulher também não ter nele. Sabe por quê? Porque um pai não deseja sua filha. Uma mãe não deseja o seu papai. E isso rompe a relação na parte física da coisa. E quando eu falo física, eu não falo só física, porque a parte física ela tem uma conexão espiritual. Então presta atenção. As idealizações podem matar. A falta de equilíbrio pode matar. A discrepância de tamanho pode matar. A busca que eu tenha alguém para suprir as minhas carências, isso pode matar o amor. E as cobranças exacerbadas na tentativa de transformar esse outro em outro alguém também podem matar o amor. Para mim, se você conseguir olhar para esses pontos que eu estou dizendo, isso vai ser um grandíssimo passo para que você possa cuidar do amor ao invés de matá-lo. Porque todas essas ações cotidianas, elas vão minando, é como se fossem gotículas de veneno. Todo dia uma gotinha, todo dia uma outra gotinha. E aí ele acaba morrendo. E eu também queria chamar a atenção de vocês para o que eu, mulher, ou você, homem, tem feito para trazer para o seu relacionamento vigor. Sabe? Uma das formas, grandiosíssimas formas de acabar o amor é quando você para na vida, quando você estagna, quando você não cresce, quando você não aprende, quando você não tem projeção do que fazer, quando você não lê, quando você não cresce como pessoa. Porque dentro de um relacionamento, por mais anos que se tenham juntos, ninguém se torna uma só carne. Ninguém se torna uma só pessoa. São duas pessoas, dois sistemas, duas histórias de vida que juntos resolvem caminhar. E cada um traz da sua história algo para transbordar para o outro. Assim dá certo. E normalmente o que acontece com casais de longa duração é que um vai se adaptando à vida do outro e esquecem que eles têm uma vida individual. Precisa sair com os amigos, com as amigas. Precisa crescer, precisa fazer cursos, precisa ler, precisa aprender outras coisas. Sabe? A vida, ela é tão dinâmica, a vida, ela é tão transformadora. A vida, ela vem e nos traz a oportunidade de aprendermos milhares de coisas. Aprender um instrumento, aprender a cantar, aprender teatro, aprender a escrever, aprender a cozinhar, aprender a dançar. Sei lá. É preciso que cada um cresça individualmente. E também é preciso que se dê um tempo de qualidade para os dois. Qual foi a última vez que vocês saíram para jantar sozinhos? Sem falar em filho e em trabalho. Mas Jaque, se eu sair para jantar sem falar sobre filho e trabalho, eu vou falar sobre o quê? Sobre as suas conquistas, sobre aquilo que mudou em você, sobre aquilo que você aprendeu, sobre aquilo que te interessa. Você se torna desinteressante para o amor quando você para de progredir. E sabe, a vida, ela naturalmente, ela nos leva para uma homeostase. O que é homeostase? É a busca do equilíbrio, mas o equilíbrio às vezes que fica lá embaixo, sabe? Que fica medíocre. E a coisa vai assentando, pá! E fica lá embaixo. O que acontece? É como um barco que está no mar, você para de remar. Porque eu já sei mesmo, um barco pode ir para qualquer lugar. Não pode ir para qualquer lugar. Qualquer lugar, ele pode bater nas pedras. E normalmente é isso que acontece.
Então, não deixe de crescer, não deixe de buscar. Se faz muito tempo que você não faz um curso, que você não lê um livro, vai lá, assiste uma live, ou escuta um podcast. Entenda que o nosso ser é um ser mutante e é um ser insaciável. Você não precisa só ter um tanto de conhecimento, você pode olhar outras áreas, aprender sobre outras áreas. E isso é admirável. Uma mulher admira um homem que se coloca na vida e que não para de crescer. Um homem admira uma mulher que continua no seu feminino e não para de olhar para a vida, não para os seus projetos, não para a sua ânsia de progredir todos os dias. Às vezes até parece que um homem, por exemplo, ciumento, ele quer que a sua mulher fique quieta no lugar e não faça mais nada. Mas se isso acontece, ele perde o interesse nela. Se acontece o contrário, a mulher perde o interesse nesse homem. Sabe? Nós não somos as mesmas pessoas de 2 meses atrás, de 2 anos, de 5 anos, de 10, de 20, seja lá quanto for. Nós somos seres que podemos mudar todas as vezes. Nós podemos. E é preciso que esse casal, para que o amor não morra, também é preciso que esse casal tenha projetos juntos. Mas que projeto? Eu já tenho minha casa, eu tenho meu carro, já tenho isso, já tenho aquilo. Eu não estou falando de ter, eu estou falando de projetos. Projeto é uma viagem. Faz um projeto de lerem os dois um livro. Escrevam esses projetos. E viabilizem isso juntos. Isso é uma forma de se motivar, isso é uma forma de continuar aí. Sabe, o amor pode morrer se vocês dois não olharem para a mesma direção. Sim, é preciso individualmente olhar cada um para o seu lugar, mas é preciso caminhar na mesma direção. Caminhar na mesma direção é ter projetos juntos. É ter formas de dar as mãos e dizer, vamos lá? Vamos fazer junto isso? Yes! Agora vamos celebrar o que a gente fez. A celebração, a falta de celebração, ela também mata o amor. É preciso celebrar. É preciso estar disposto a dizer que bom. E não pode faltar um muito obrigada, muito obrigado. Isso foi muito importante para mim. Por favor. Sabe, quando os casais perdem a amabilidade, o carinho e o respeito pelo outro, o amor morre. É falta de respeito não ser grato, Jaque? É. Você não está respeitando a vida do outro, o tempo do outro, o que ele fez por você. Isso mata o amor, isso é desrespeito. Agora vamos falar de respeito. O que seria respeitar o outro? É olhar esse outro. E esse outro precisa deixar claro os seus limites. Aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode. E respeitar isso, sem ficar puxando o outro para que ele se transforme em algo parecido com você. Respeitar o outro é olhar para ele, para ela, para a história desse outro, para a história dessa outra e dizer assim: sim, eu vejo você. Sim, eu vejo tudo que veio antes. E eu respeito a sua história. O amor pode acabar quando nós não respeitamos a família do outro. Quando nós falamos mal dessa família. A família do outro é solo sagrado. Quando você ama alguém e quer manter esse amor, você respeita de onde ele veio, independente de como seja. Respeitar não quer dizer concordar. Respeitar quer dizer, eu vejo de onde você veio. E eu sou grata por esse pai e essa mãe que puderam dar a vida a você para que você estivesse aqui comigo. Percebe? Respeitar o outro, a história do outro, quem o outro é, o tamanho do outro, a forma de ser desse outro, é poder deixar esse amor vívido. É como regar uma planta, é como adubar uma planta. Tome o amor do seu relacionamento, ou aquele amor que você quer construir, como uma planta sensível. Você não pode deixar só no sol muito tempo. Você tem que cuidar, você tem que regar, adubar, você tem que colocar na sombra de vez em quando.
para que ela possa florescer. O amor pode continuar florescendo. Não é o tempo que estraga o amor, é a falta de olhar e cuidado para ele. Que tal refletirmos sobre tudo isso? Volta o vídeo quantas vezes for preciso. Anota e cria estratégias para que o amor do seu relacionamento não morra.